14, João, capítulo 14, versículo 13, o tema do nosso estudo nesta noite: Deus é quem manda. Quem crê nisso, diz mais uma vez amém. Amém. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. E por que eu disse isso e por que Deus me inspirou a colocar o tema da mensagem como Deus é quem manda? E você vai entender o porquê. Esse versículo aqui é um dos versículos, mais conhecidos da palavra. Antes de eu ir para um ministério que pregava verdadeiramente a palavra, quando eu era de um outro ministério que só falava nome de demônios, essa daqui era uma das únicas passagens bíblicas que eu conhecia, para você ter uma ideia, Então, João 14, versos 13 e 14 também diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, ele mesmo disse, isso farei. O versículo termina aqui, gente? Não, ele continua dizendo, ele vai fazer por quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí ele diz no 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos. Muito obrigado por mais esta oportunidade. É bom voltarmos à tua casa nesta noite. Te peço que esses próximos 35, 40, 45 minutos, no máximo, sejam realmente de revelação. Que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir não aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que o seu coração deseja. Então, revela-te a tua igreja ou aqueles que me acompanham pela internet, no YouTube ou em alguma rede social, e que realmente ao final desse tempo o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa oportunidade, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja de Deus, bendita no Senhor, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Você sabe que tem alguns versículos bíblicos que muitas vezes eles são tirados de contexto. E quando são tirados de contexto, o homem ele acaba levando essa palavra para uma direção sua, para aquilo que ele quer, aquilo que ele tem dentro do seu coração. Quando eu me converti, quando a minha família se converteu, isso lá na metade dos anos 80, quando eu ainda era garoto, quando eu ainda tinha cabelo e era magrinho, e quando comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu ainda vivia aquele período onde em alguns ministérios nada podia, a mulher não podia usar maquiagem, o homem não poderia entrar na igreja e pregar se não tivesse uma gravata. Eu já estaria no inferno, irmão Dilson? Então, como é que eu poderia estar aqui sem uma gravata? Então, a mulher não poderia estar de calça comprida, o homem não poderia estar de manga curta, de bermuda, irmão Dilson. Não poderia, Hoje pode, irmão Dilson, está tranquilo. Mas você sabe disso, que alguns anos atrás, as coisas, eu conhecia alguns ministérios, chegaram às minhas mãos, estatutos de igreja, onde os irmãos não podiam tomar banho de sabonete, porque era vaidade. Então você imagina como é que deveria ser, meu irmão? Chegar na hora que todo mundo levantasse o braço dentro da igreja, os demônios fugiam, mas não era pelo nome de Jesus, Você imagina, levantava os braços, os demônios caíam, meu amado, só pela unção, que havia ali. E isso não é mentira, isso é verdade.
né? Então os irmãos chegavam na hora de se darem a paz, você imagina o hálito, né? A paz do Senhor, o demônio, né, fugia, né? Também da mesma maneira. Então eu vim de uma época onde eu me converti, quem sabe você também. Quando alguém falava de igreja, muitas pessoas tinham até medo de falar de igreja, falar de pastor. Aquelas irmãs de coque, se bem que ainda até hoje tem gente que tem medo, quando vê uma irmã de coque, o irmão corre, né? Porque vai que ela revela o que eu estou fazendo, o que eu estou, né? O que está acontecendo. Então tem gente que ainda corre disso. Mas naquela época, a igreja, a maioria das mensagens eram: Jesus está voltando e você está preparado. Olha, na hora, irmã, a gente já ficava, se arrepiava todo, né? Porque será que você está preparado se Jesus voltar agora? E foi nesse meio aí que eu me converti. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai à internet e tem gente lá dizendo que você não precisa ir à igreja, que você não precisa de pastor, não é verdade? Que você não precisa dizimar, que você basta assistir as minhas lives, ajudar as minhas lives com R$10, você não precisa dar nenhum dízimo. E como eu falo aqui, se o cara tiver ali 20 mil pessoas assistindo a live dele, se 10 mil derem R$10, quanto é que ele ganha? 100 mil, gente, 100 mil, né? Diga rapidamente, irmão Dilson. Tinha que ter terno e gravata, é verdade. Então, só podia entregar a ceia se fosse assim, de terno e gravata. Então você imagina um cidadão desse, ele ganha aí 100 mil numa live, 100 mil reais numa live, né? Então para que igreja? Para que se preocupar com um membro de igreja? Para que visitar membro de igreja? Para que mandar mensagem, dizer: irmão, irmã, senti sua falta domingo na igreja? Não precisa fazer isso, por causa daquilo que ganha hoje. Então o evangelho acabou sendo hoje, em grande parte, claro que graças a Deus temos muitos ministérios como o nosso, que ainda preservam pela palavra, pela verdade, mas que pregam o evangelho onde Jesus é o servo, né? Jesus é quem serve e é o homem quem manda, onde se tira Deus da forma como que ele é, colocam Deus como um Deus subserviente. Então, por exemplo, quando a gente fala que nosso Deus também, ele é Deus de amor, mas ele é um Deus que é fogo consumidor, muita gente não concorda, até mesmo dentro da igreja. Quando você diz assim, né, Deus, você vê que terminam muitas vezes falando no evangelho assim: Deus ama o pecador. Aí nós temos uma frase, né, que a gente fala assim: Deus ama o pecador. Aí temos aqui as professoras de língua portuguesa, vírgula, mas Deus o quê? Odeia o quê? O pecado. E isso eles esquecem, irmã Miriam. Isso eles esquecem. Então hoje quer apenas se pregar que Deus é o amor, mas se esquece de pregar que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E esse versículo aqui é um dos versículos que às vezes as pessoas utilizam para o seu próprio benefício. Então, Jesus, ele disse assim, volta lá ao versículo 13, Gisele: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Aí você talvez diga assim para mim: pastor Marcelo, por que muitas vezes eu oro a Deus, eu peço a Deus até algo que aos meus olhos é bom, e Deus ele não faz? Por quê? Já que o tema do nosso estudo é Deus quem manda, por que às vezes aos nossos olhos, você olhou um trabalho, imagina aqui, que você se preparou, fez a sua faculdade ou o seu curso do ensino médio, seja lá o que for, e você fez aquele currículo, e você fez aquele curso, aquilo que você ama, e você olhou para uma empresa e você falou: eu quero entrar nessa empresa. Ou como eu fiz diversas vezes, eu fiz concursos,
eu tentei várias portas, eu me preparei, estudava igual um maluco, perdi até os cabelos por causa disso, né? E de repente eu olhava e eu fazia isso que eu estou falando aqui para você. Eu jejuava, eu orava, eu ia para a igreja, eu fazia votos com Deus, e eu dizia: Senhor, eu cheguei a fazer votos em concursos que eu passei, que eu falei assim, e falava para os meus pais: eu vou dar 1 ano do meu salário se eu passar nesse concurso na igreja, eu não vou dar o dízimo. Tipo assim, igual irmão Dilson, né? Nosso querido aí policial. Então imagina que na época eu também quis fazer o concurso, pastora Renata não deixou eu fazer o concurso para lá. Falou: não, você é muito invocado, tu vai morrer logo. Não deixou, não sou calmo que nem eu, você vai morrer logo, né? E eu dizia: se eu passar nisso aqui, olha só, irmão Dilson, se eu passar então para a PM, para ser oficial da PM, eu vou dar 1 ano de salário na igreja. E eu falava para minha mãe e para o meu pai: seguram as pontas para mim 1 ano, que eu vou dar integral, vou ficar zerado. Conta comigo, você pode ficar 1 ano na boa aqui em casa, não precisa botar nada, que eu te sustento durante 1 ano. Beleza. Passei? Passei, Gisele? Passei, olha eu aqui. Passei nada. Ué, Gisele, mas aí eu te pergunto, minha irmãzinha, isso que eu estava pedindo aos meus olhos não ia glorificar o nome de Jesus? Era algo errado que eu estava pedindo a Deus? Estava errado eu pedindo a Deus? Não, eu estava estudando, eu estava batalhando, eu estava lutando, era um sonho, era um projeto, eu lutava, eu não estava fazendo nada de errado, e ainda disse: Deus vai beneficiar a sua obra, então eu vou abençoar a sua obra, se tu me deres em nome de Jesus. A Bíblia não diz isso? Olha lá o que está escrito na palavra, vamos voltar ali, ler novamente: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aos meus olhos, isto glorificava o nome de Jesus, mas aos olhos dele, Maila, não glorificava. Então eu fazia campanha, eu orava, eu jejuava, eu subia os montes, eu fazia tudo aquelas coisas, eu clamava, eu levantava de madrugada, eu orava, fiz voto, falei: durante 1 ano eu vou lhe dar todo o meu salário, seja da polícia, seja do concurso militar que eu fazia de sargento, concurso público, quando eu passei no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tudo aquilo eu falei: eu passo, eu vou lhe dar 1 ano de salário na igreja de voto, de gratidão. O Senhor falou: não. Então por que às vezes isso acontece comigo e com você? Porque Deus, Ele tem uma direção própria para nós, e por isso que no versículo, ainda nesse 13, ele fala: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essa questão de o Pai ser glorificado no Filho, para você seria o quê? É apenas uma bênção? Eu já ensinei aqui na igreja, e eu aprendi isso com um pastor batista, um senhor de idade, que eu tinha um respeito muito grande, um carinho muito grande, e ele falava assim para mim: Marcelo, tudo que você vai pedir a Deus, você tem que ter um motivo para que Deus, Ele te responda esse clamor, essa oração, né? E eu já ensinei isso aqui na igreja. Você pode chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu quero esse trabalho, eu quero esse emprego. Tudo bem, Deus, eu quero esse emprego para eu ter o meu sustento, para não depender do meu pai, da minha mãe, para não depender do meu marido, para não depender da minha esposa, eu preciso disso aqui. Você tem que dizer para Deus o que isso que você está pedindo vai glorificar o reino dele, né? Eu tenho algum tempo já de pastor. Quantas pessoas eu conheci, gente, e você também já conheceu, de repente, pelos anos que você está na igreja, em que você via alguém pedindo tanto alguma coisa, e quando aquele alguma coisa
seja um namorado, uma namorada, um casamento, seja um trabalho, um carro, seja dinheiro, seja prosperidade, seja saúde, seja lá o que for, e quando a pessoa recebeu, ela mudou, com Deus. Estou falando apenas com a gente, não, a pessoa mudou com Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte, infelizmente. Exatamente, a própria Bíblia fala isso, né, irmão disso? Lembra dos leprosos? Ele curou 10 leprosos, né? Quantos voltaram para agradecer Jesus? Os outros 9, meu irmão, receberam a bênção, irmão Célio, se mandaram, deram as costas para Deus. Então, aquilo que eu e você pedimos, guarde isso na sua mente, no seu coração, se você nunca ouviu eu falar isso. Aquilo que você está orando, você tem que dizer: Deus, eu preciso desse carro, eu preciso desse namorado, eu preciso dessa namorada, eu preciso desse trabalho para isso. Quando eu tiver essa bênção, essa vitória, o teu reino, ele vai ser edificado nisso aqui. Aí quando a gente fizer isso, Deus começa então a moldar a bênção que a gente deseja. Aí ele vai começar, porque a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, é exatamente isso, é o que Jesus ele está dizendo. A sua bênção não é você dizer assim: Senhor, eu quero ser curado, irmão disso, eu quero ser curado, tá, mas você quer ser curado por quê? Porque eu não quero ficar doente. Isso não é resposta que se dê a Deus. Você não vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ficar curado para não ficar doente. Não, você tem que falar assim: Senhor, eu quero ficar curado, porque agora no mês de abril, a minha igreja vai fazer umas 2, 3 semanas de evangelismo. Senhor, eu não estou aguentando andar com dor na coluna, eu não estou aguentando andar com dor no braço, eu não estou aguentando com esse meu joelho. Então, Deus, eu quero ficar sarado do meu joelho, da minha coluna, porque eu quero, nem que seja andar 15 minutos, mas eu vou colocar um folheto aqui na caixinha do correio de alguém, eu vou botar aqui no para-brisa do carro de alguém, eu vou sorrir para alguém na rua, entregar aqui um folheto. Senhor, cura meu joelho, cura minhas costas, cura o meu braço, cura-me. Então você está pedindo saúde para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então tudo no final tem que ter um motivo para Deus. Para Deus. E aí eu volto àquilo. Quantas pessoas eu vi dentro do Evangelho pedir um carro? E quando veio o carro, não posso mais ir à igreja esse domingo não, o pastor Marcelo, porque eu vou para Lumiar. É mesmo? Por que você não volta no domingo de manhã? Não, é porque a gente só vai sair de lá às 7 da noite, né? Então, esse não é o motivo. Por que você tem agora a namorada ou o namorado? Não, é porque no domingo a gente vai sair. Não, não é sair. O domingo é sair para a igreja. Depois faz como nós aqui fazemos, vamos ali no Gula ali, vamos no McDonald's, vamos em outro lugar, nós vamos, mas primeiro aonde, Viviane? Na casa do Senhor. Então é para a glória de Deus. Por quê, amados? Porque Deus, ele conta conosco, com todos nós aqui, para alguma coisa. Ele conta. Uma igreja, quando eu digo uma igreja, seja ela qual for, qualquer ministério, ela precisa ter na igreja alguém que pregue, ela precisa ter alguém que cante, ela precisa ter alguém na porta, ela precisa ter alguém para limpar, ela precisa ter alguém para interceder, ela precisa ter alguém para sustentar, ela precisa ter alguém que ore, ela precisa ter alguém que ajude, alguém que a vigie, alguém que regue, alguém que entregue um folheto, alguém que fale do amor de Deus, que evangelize. Então, existem muitas áreas dentro da igreja para nós trabalharmos. Existe. Você tem que estar dentro de pelo menos uma dessas, gente. Seja na pregação, no louvor, na oração, na intercessão, no vir aos cultos, no convidar alguém, na limpeza, nas finanças, na intercessão.
Você precisa estar envolvido com alguma coisa. Por quê? Porque Deus conta comigo e Deus conta com você. Eu não posso estar aqui sozinho, eu não posso estar aqui sem ovelha e você está aqui sem pastor. Não pode. Então nós precisamos uns dos outros e a obra de Deus conta conosco. E muitas vezes Deus nos chama para alguma coisa. E às vezes aqueles conflitos que nós temos dentro de nós é porque Deus está chamando e, por incrível que pareça, a gente está dizendo não. Está dizendo não. E aí eu me recordei daquele profeta do peixe, Jonas. Coloca aí para mim, por favor, Gisele. Pode avançar ali em Jonas, isso. Pode avançar em Jonas. Jonas, capítulo 1. Olha só o que diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, aquele do peixe, filho de Amitai, dizendo, esse livro aqui é o livro mais antigo da Bíblia, né? A gente começa a Bíblia por Gênesis, mas o livro mais antigo da Bíblia é esse aqui, é Jonas. Então veio a palavra dele dizendo a Jonas, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Tudo isso, repito sempre, você liga o Jornal Nacional, o Jornal da Band, que nem eu, você vê aquelas lutas ali, Estados Unidos, Irã, Israel. Gente, eu digo para você, isso aqui você está vendo? É o livro de Jonas. Esse livro aqui tem quase 10 mil anos, tá? Essa guerra já acontecia. Já era naquela época lá. Olha o que Deus estava falando com o profeta. Levanta e vai lá. E clama contra aquele povo. Vai lá e se levanta contra eles, porque a malícia deles subiu até a mim. Aí Jonas chega ali, irmão Dilson, e faz assim, por que os outros profetas Deus manda clamar de casa e daqui de Israel, e agora Ele está mandando que eu vá para lá? Não é esses nossos questionamentos com Deus, como a gente faz com os nossos pais? Às vezes a gente não faz um negócio desse assim, às vezes a gente fala assim, por que meu pai cisma logo comigo? Por que minha mãe cisma logo é comigo? Por que é comigo? Né? A gente fala logo, isso meus filhos têm, seja em relação a mim, em relação à mãe, eu tenho com a minha mãe. Essa semana mesmo, olha, gente, eu tenho mais de 50 anos, eu fui falar alguma coisa com a minha mãe, não sei o que a gente estava falando, eu falei, né mãe, com a Mônica a senhora não faz isso. Aí ela mandou uma foto de esses desenhinhos de filho com não sei o que, fazendo um coração. Olha só, Anselmo, eu com mais de 50 anos, mãe, com a Mônica é minha irmã. Eu dizia, com a Mônica, a senhora não faz isso, mas comigo, né? Aí daqui a pouco vem o Gileade e faz a mesma coisa, não sei o que, mas ele não gosta de mim, porque ele só gosta dela, né? Aí ela vai e fala a mesma coisa, mas ela só gosta dele, que não gosta de mim, né? E a gente faz isso com Deus. A gente faz a mesma coisa com... Aqui, eu já fui eu provocar, aqui o João Vitor já virando aqui, ó, o dedo, é do outro, aí o outro fala, não, é do João, né? Porque e a gente faz a mesma coisa com Deus. Tem uma frase que o português e o carioca falam assim, taquei pedra na cruz, né? Por que comigo acontece isso? E Jonas fez a mesma coisa. Então Jonas, ele via que os profetas, Deus mandava os profetas orarem de lá, intercederem de Israel. Eles se levantavam contra os inimigos dentro de próprio Israel. Mas, gente, com Jonas, Deus não quis. Porque Deus é quem manda. É Ele quem manda, não é, gente? É Ele quem manda. Ele faz como Ele quer. Tem que ser para a glória dEle. E o problema é que o ser humano, ele esquece disso. O ser humano, mal comparando, é aquela história do Pinóquio. Você lembra do Pinóquio, aquele desenho do Pinóquio, do menino de madeira, que o nariz crescia quando ele mentia? E como ele se levantava contra o velho Gepeto, que era o pai dele? Quantos problemas ele criava para o Gepeto, quando ele criava aquelas situações todas, ele se levantava contra o pai.
Então, por quê? Porque ele diz assim, não, sou eu que decido. Então a gente, mal comparando, é a mesma coisa, a gente olha para Deus e a gente fala assim, eu sou um pedaço de barro, eu estou aqui, é um pedaço de carne, mas sou eu que digo para Deus como tem que ser. Volto à questão que eu falei no momento administrativo aqui, da luta que tem essa semana aí na internet, sobre o deputado, deputada, que não pode ser chamada de mulher, que tem que ser mulher, que não tem que ser. Você está vendo, as pessoas, elas se levantam contra Deus e dizem, Deus, tu estás errado naquilo que fizeste. Tu estás errado naquilo que fizeste. Porque Satanás, ele quer sempre dizer que Deus está errado, que Deus falhou, e a primeira coisa que ele joga na minha mente e na sua, com o outro ele não faz assim, mas com você ele faz. Você pode ver que com o próprio Jesus ele fez isso, porque na cabeça de Satanás, ele jogou na cabeça de Jesus o seguinte, ele é teu pai, ele te ama, ele te abandonou, ele te jogou numa cruz. Foi isso que ele fez. Ele é ruim, porque ele sendo teu pai, olha o que ele fez com você. Ele te abandonou. E às vezes ele continua fazendo a mesma coisa comigo e com você. Fica dizendo, olha onde que você está vivendo, olha o que você está passando por causa do Evangelho, por causa de Deus, por causa de Jesus, porque olha como é que está a sua vida hoje. Será que Deus te ama? Será que Jesus te ama? É a mesma coisa que ele fez com Jesus, que ele fez lá atrás, ele continua fazendo. O que adianta estar nessa igreja? O que adianta ser dizimista? O que adianta orar? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Jonas. Espera aí, os outros profetas, ninguém sai daqui, por que eu tenho que sair daqui? E Deus não perguntou a opinião dele, falou, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque ela é má, e a sua malícia subiu até mim. Ele ouviu Deus falar, e olha o que ele fez. Olha lá, Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Meu amado, para isso aqui, todos nós, é rapidinho. Olha lá, ele quis fugir para Tarsis, e descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a passagem. Isso aqui é um ponto tremendo, e eu sempre, quando leio esse texto aqui, não tem como deixar de falar isso aqui, porque, olha só, se você for procurar, né, até minha mãe que usa essa frase, né? Se você for até procurar chifre em cabeça de cavalo, tu vai encontrar. Mesmo que seja um unicórnio, meu amado. Mas você vai encontrar. Porque se você estiver disposto a arrumar um problema, você vai encontrar. Se você quiser procurar um problema no seu casamento, você vai encontrar. Se você quiser encontrar numa amizade, vai encontrar. Se você quiser encontrar um problema nessa igreja, você vai encontrar. Se você quiser encontrar um problema em mim, não apenas em mim, mas vários, você vai encontrar, porque sempre que nós estamos pagando para ver e nós vamos a Jope, nós encontramos lá um navio que está à nossa disposição. Para fazer o quê? Para fugir da presença de Deus. Porque para andar na presença de Deus, não é fácil. É verdade, para você andar ali direitinho, não falar o que você quer falar, para não ter a atitude que você quer tomar. Agora, quando é para você realmente chutar o balde, como as pessoas falam aí, olha lá, num instantinho você encontra um navio para fugir da presença de Deus. Procura só, briga com a tua mulher, briga com o teu marido e sai de casa, e para ali na Praia do Forte. Você pode estar duro, sem dinheiro, sem carro, ser horrível, ser o que for, tu vai arrumar alguma coisa ali. Estou falando sério, gente. Estou falando sério. Por quê? Porque quando você quer alguma coisa para se destruir, você encontra rapidinho. Você encontra rapidinho. Então é o que a Bíblia fala, ele achou um navio que ia para Tarsis, ele pagou a passagem, embarcou nele, foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você acha que Deus vai interferir? Você acha que Deus vai interferir, irmãos?
Em muitas coisas Deus não interfere, é a própria consequência da vida que vem sobre nós. É a própria consequência. Então, quando às vezes a gente fala, irmão, vem para a igreja, isso que eu estou falando, não sou eu aqui, pastor dessa igreja, não, todos nós pastores, irmão, vem para a igreja, às vezes você fica quase que pedindo pelo amor de Deus para as pessoas virem para a igreja, não apenas eu, inclusive outros pastores. A gente está ali fazendo a nossa missão, falando, irmão, dizima, irmão, ajuda, a gente precisa levar a palavra, a gente precisa ter alguém para pagar nessa área de evangelização de rede social, a gente precisa, é caro, a gente precisa levar a palavra, precisamos fazer isso, voltar, quem sabe, a um programa de rádio, é caro, eu preciso de pessoas que nos ajudem. Então a gente faz tudo isso pelo reino, né? E a pessoa, ela paga para longe da presença de Deus. Por quê? Porque fugir da vontade de Deus aos olhos humanos é muito mais fácil. E o que acontece, pastor? Diz então o versículo 4: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus não lançou sobre ele, é o que você tem que entender, não foi sobre Jonas. Mas há momentos na vida de qualquer um, que você está no mar, você está no seu trabalho, eu também estou, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que surgem problemas, que surgem ventos, que surgem dificuldades. E você vê que a Bíblia fala aqui, veio um forte vento, veio uma grande tempestade, e o navio estava chegando ao ponto de se despedaçar. Quantas vidas eu e você conhecemos assim, que sabem que precisam seguir a vontade de Deus e não seguem, estão no meio do temporal, estão em alto mar, o navio deles está a ponto de se despedaçar, e sabe o que eles estão fazendo, gente? Olha lá o que diz o versículo 5, Gisele. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Esse aqui é outro ponto importante. É que quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele já mandou e Ele deu a direção. E nós sabemos o que devemos fazer, mas o problema é que a gente começa a tocar naquilo que aos nossos olhos é a solução. Então a gente começa a querer dar o quê? O nosso jeito. Então a gente fala assim, não é isso não é o que Deus falou, eu vou começar a dar o meu jeito aqui, eu vou começar a aliviar a carga da minha forma. Mas Deus não quer que você alivie a carga da sua forma. O que é aliviar a carga da sua forma? Eu vou largar essa mulher. O problema da minha vida é essa mulher. Então eu vou aliviar essa carga. Eu vou acabar com esse namoro. Eu vou acabar com esse noivado. Eu vou acabar com esse casamento. Porque o problema da minha vida é essa mulher. O problema da minha vida é esse homem. Então eu vou aliviar a carga do meu jeito, eu vou botar esse filho para fora de casa, eu vou largar esse trabalho, esse emprego, eu vou dar baixa nesse meu concurso público, porque o problema é esse concurso, é esse trabalho. Então a gente começa a querer aliviar, dar o nosso jeito. E nós não temos que tentar dar o nosso jeito, nós temos que lembrar aquilo que Deus falou lá no primeiro versículo, quando Deus falou assim: levanta-te, se dispõe e vai fazer a minha vontade. Se você ou eu não estivermos fazendo a vontade de Deus, não adianta aliviar o navio, meu amado. Você está conseguindo entender? Não adianta tentar aliviar o navio, você tem que fazer a vontade de Deus. Lembra lá do primeiro, bota o primeiro versículo para a gente, Gisele. Bota lá o número 1, o 2. Olha lá, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Agora bota o 5, de volta lá para a gente. Cada um clamava ao seu Deus, estavam lançando a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. O problema era a carga, gente. O problema era a desobediência.
Então existem pessoas que eu e você conhecemos, às vezes é o próprio realmente um marido, a esposa, os nossos filhos, netos, que não saem de um ciclo de problemas. Por que eles não saem desse ciclo de problemas? Porque eles estão desobedientes a Deus. E aí você vê, já vamos daqui a 3 meses, irmão Dilson, para a metade do ano de 2026, e eu e você conhecemos pessoas que a vida continua a mesma coisa, e ela está procurando, né? Eu preciso aliviar esse peso, eu preciso aliviar isso aqui, e Deus está falando, não, é porque você não se dispôs. Você não se dispôs. Jesus, ele disse, nós vimos ainda há pouco ele falar, né? Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, vírgula, a fim de que o quê? Que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o que eu peço a Deus, eu tenho que pedir a Deus para a glória dEle. Ele vem no versículo 2, não é o 1, ele vem no 2 e fala, dispõe-te e vai para Nínive. Meu amado, minha amada e eu mesmo. Se Deus está nos mandando ir para Nínive, vamos para Nínive. Não vamos pagar o preço da passagem para fugir da presença de Deus. Sabe por quê? A gente entra numa das piores características na vida espiritual de alguém que está em desobediência. E qual é? O versículo 5. Olha só, o mundo acabando à volta dele, o navio se despedaçando, tudo sendo destruído, e o que estava acontecendo com o pastor? O que estava acontecendo com o profeta? O que estava acontecendo, irmã? Ele estava dormindo. Exatamente. E ainda não era um sono qualquer, não. Olha, o bicho tinha tomado um Rivotril, meu amigo, né? Um diazepam, e o bicho, olha, apagou. O mundo caindo à volta dele, ele dizendo, eu me recordo de Hebreus 4, resta um repouso. Estou aqui dormindo. Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quantos crentes você conhece hoje assim? Quantos crentes que um dia foram, como a gente dizia, fogo puro, meu amado? Hoje não querem saber de igreja, não querem saber de evangelho, não querem saber de dizimar, não querem saber de orar. A vida é totalmente fútil, completamente sem direção, porque estão deitados num porão, o barco à sua volta, tudo sendo destruído, e a pessoa não está nem aí, a pessoa está dormindo profundamente, como Jonas estava. Verso 6, chegou-se a ele o mestre, o capitão do navio, e ele disse, o que se passa contigo? Tu está agarrado no sono, rapaz? Está tudo aqui sendo destruído, meu irmão, o mundo acabando, e você está aí agarrado nesse sono. Levanta-te, desgraça, invoca aí o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que a gente não venha perecer, a gente não venha morrer. E o cidadão está lá, dormindo profundamente. Quantas pessoas eu e você conhecemos assim? Que o mundo está lá, o mundo dele sendo destruído, e a pessoa está se afundando cada vez mais. Se afundando, não, é o famoso não toma jeito, irmão disso. Disse tudo, bota irmão disso para pregar. Não toma jeito, irmão disso. Não, irmão, mas essas pessoas aí não tomam jeito, vivem nessa desobediência. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Ele não precisava estar passando nada disso. Outra frase que muitas vezes eu e você utilizamos. Quantas pessoas nós conhecemos e falamos assim, fulano tinha tudo para dar certo. Você conhece alguém assim? Conhece? A gente fala assim, fulano e fulana tinha tudo para dar certo. Olha como que está a vida dessa pessoa. Por quê? O mar da vida dela é uma fúria só. Porque desobediente. Desobediente aos pais. Desobediente a Deus. E sabe o que aquela velha história, é bom um dia, aí aqui nós temos pessoas que passaram por isso, como eu,
ou fizeram como pai e mãe, muitas vezes é bom a gente dar uma palmada num filho, ou levar uma palmada do nosso pai e da nossa mãe, para quê? Para que amanhã o seu polícia não venha dar na nossa cara. É verdade ou não é verdade? É verdade, né? E quantas pessoas hoje estão com sua vida complicada, porque não foram obedientes a Deus e aos seus pais, e a sua vida hoje é uma fúria total. Sabe por quê, amado? O cuidado que papai e mamãe teve com a gente, ou a gente tem com os nossos filhos, o mundo não vai ter não. O mundo não tem não. O mesmo cuidado que Deus tem conosco, o mundo, ele não tem não. Eu vi uma cena, abrindo o terceiro parênteses aqui, essa semana eu vi uma cena na internet, um cidadão, ele chegou na ambulância, num hospital público no Rio, não sei, não vou citar agora porque eu não lembro, para não ser injusto com a unidade lá de saúde, e tiraram o homem, não tinha lugar onde colocar a maca da ambulância, improvisaram umas cadeiras assim, e botaram o cidadão deitado ali, amarrado na maca mesmo da ambulância, era uma cadeira, ou era uma mesa, alguma coisa assim, estava em falso, ele se virou, a maca virou assim no chão com ele bateu com o rosto no chão, que ele quebrou os dentes todos da boca. Os enfermeiros estavam passando ao lado dele, nem se moveram para levantar o cidadão para ver o que tinha acontecido. Ele virou assim, ó, ele caiu assim de cima, ele estava amarrado na maca, ele virou assim e caiu emborcado no chão. Quebrou isso aqui, a mandíbula, quebrou os dentes, quebrou isso aqui tudo. Os enfermeiros passando a volta, o homem gritando, e os enfermeiros passando a volta assim, ó, ninguém para levantar. E isso é porque fizeram prova de amor à saúde, né? É prova, amor ao ser humano, né? Viva o SUS, né? Como eles falam aí. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o cuidado que seu pai, sua mãe teve com você, o mundo não vai ter. E com Deus a gente fala a mesma coisa. Se você não for obediente a Deus, o mar do mundo virá com a sua fúria. E como se livrar disso? Tem o versículo seguinte, tem o 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. A Bíblia não diz que peixe é esse. Nós, que muitas vezes falamos que foi uma baleia. Mas isso aqui, acabei de falar para você, que foi no início da humanidade. Nos bichos pré-históricos, dinossauros, tiranossauros. Ué, pastor, o senhor acredita nisso? Acredito, porque a Bíblia fala dos grandes répteis, as grandes bestas feras. Então, o mundo já teve animais imensos. Então, isso aqui é pré-história. Ué, mas aí ele foi engolido, ele ficou dentro de quê, irmão Dilson? Ele ficou dentro de um soluço. Aquilo que você fica... comeu demais e faz... O que é aquilo? Aqui dentro do nosso esôfago forma uma bolha de ar. E aí quando você faz aquilo, é o soluço, é o ar aqui dentro. A pena que dá aqui não é de Jonas. Como essa baleia sofreu, tadinha. Não é verdade, Gisele? Olha, não teve estomazil, hepatilon, não teve, qual outro nome? Heparema, não teve chá de boldo, chá de casca de cebola, nada. Eu foi com pena, irmã Miriam, fiquei com pena da baleia, seja se for. A bichinha sofreu, ficou 3 dias e 3 noites com um soluço, com um Jonas aqui dentro por causa de uma desobediência. Você está vendo que sempre alguém vai sofrer com as nossas desobediências. E estava lá, agora a tadinha da baleia sofrendo, se é que era uma baleia, sofrendo com aquele homem ali, subindo e descendo no seu esôfago, né, subindo e descendo ali naquele soluço, e ela ficou ali dentro do ventre daquele peixe.
E aí eu te pergunto, essa situação ruim que veio aqui, foi para destruir Jonas? Foi para matar Jonas? Então, a última lição da noite é que muitas vezes situações que vêm para a minha vida e para a sua vida, não é para nos destruir, mas para nos colocar aonde? Isso, pregador, na direção de Deus. Então, muitas vezes o que nós pedimos a Deus, Deus não nos dá, mesmo que aos nossos olhos seja para a glória dele, mas às vezes aparecem os ventres dos peixes, e a gente reclama, e a gente está ali dentro, e dizendo, por que eu estou passando por isso? Para que eu e você sejamos colocados na direção de Deus. E aí eu termino, então, com Jonas, capítulo 3, versículos 1 e do 1 ao 3, que diz assim: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, depois que ele foi vomitado do peixe, dizendo, verso 2, dispõe-te, segunda chance. Josimar já está rindo ali, né, Josimar? Pela segunda vez, meu amigo. A primeira, ele desobedeceu. Agora ele vai desobedecer, gente? Ele vai desobedecer? Pô, nem eu. Olha lá. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3, levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Ele sabia o dia que ia começar, e ele tinha ideia o dia que ia terminar. Amados de Deus, quando Deus nos mandar alguma coisa, vamos fazer. Nós sabemos que o que Deus está preparando para nós é maior e é melhor. Então, a desobediência custou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe, e mais os problemas que ele passou no mar, e bastavam apenas 3 dias para ele cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado. Deus não vai mandar para mim e para você além daquilo que nós possamos suportar. Deus, ele não vai mandar. Ele tem um tempo para começar, ele tem um tempo para terminar. Diga apenas para Deus, eis-me aqui. Porque no final é Deus quem manda. É Deus quem manda. E eu vou dizer pela terceira vez, é Deus quem manda. Ele começa a boa obra, ele termina. E ele falou, tudo o que pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele com alegria. Ao nosso Deus toda glória. Ao nosso Deus todo louvor. Aleluia. Vamos